programa. Agora começa o Metrópole Saúde para vocês. Vamos juntos até as 5 da tarde, hoje terça-feira, 7 de janeiro. Então a gente vai seguir aqui, principalmente porque o novo ano já chegou e é importante falarmos de alguns temas, dentre eles o que a gente vai conversar aqui hoje. E principalmente porque a gente recebe aqui Dr. Walter Viterbo, ele que é médico acupunturista, clínico da dor, ele que toca aí a clínica Viterbo, e a gente vai falar justamente sobre tratamento e prevenção do estresse. Nada melhor nesse início de ano para falar um pouco sobre isso. A gente tem aí a campanha Janeiro Branco acontecendo também, que foca muito na saúde mental, e a gente vai focar hoje justamente nas pontas, digamos assim, que acabam envolvendo a saúde mental, mas que acabam envolvendo a saúde como um todo, e muitas vezes aí o estresse acaba chegando. Dr. Walter Viterbo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Stephanie, e a toda essa Rádio Metrópole, seus ouvintes. Prazer imenso estar de volta aqui. Pois é, e principalmente para essa conversa, eu acho super válido trazer esse tema logo nesse iniciozinho de ano. As pessoas estão aí traçando suas metas, né, pensando o que é que não conseguiu realizar ou alcançar no ano de 2019. Tem aí um novo ano para conseguir traçar novas metas e, quem sabe, alcançá-las. Você já está no spoiler aí, né? Metas é o M do CMA, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, sem dúvida, a troca da polaridade, né? A gente sai de um ano, entra em outro. Para muitas pessoas é apenas um dia a mais. Mas para a grande maioria, é muita gente vibrando igual. Muita gente dizendo assim, olha, um ano se foi e outro ano chega. Então, a soma dessas energias, sem dúvida, que faz essa troca de polaridade ser um momento de reflexão, um momento da gente procurar deixar para trás aquelas malas, aqueles pesos, aquelas coisas que não devemos mais seguir com elas, né? Aquelas pedras no sapato. Vamos jogar isso para 2019 e abrir o espaço, abrir nosso coração, nossa energia, para que 2020 a gente consiga realmente atingir as metas e entre outras coisas que a gente vai falar sobre aqui, né? Que faz parte do controle e da prevenção do estresse. Pois é, de fato, esse simbolismo do ano novo é muito forte. Mas que bom que seja, porque eu acho que dá uma propulsão aí para muitas coisas novas acontecerem, mudanças de hábitos, e a gente vai falar disso também. Eu quero já aproveitar para convidar os nossos ouvintes a participarem conosco aqui dessa conversa, 35055000, o telefone para você participar ao vivo. O Zé Silva está aí no comando do áudio aguardando sua participação. Lembrando que a gente está ao vivo também no YouTube, youtube.com/portal Metro 1. Por lá você não só nos acompanha, mas também participa. Portal metro1.com.br à disposição para mensagens, assim como o nosso WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258. Mensagens já chegando por aqui. Mas antes da gente seguir, eu quero aproveitar para a gente dar um escopo geral do CMA e principalmente reforçar essa campanha dentro disso que a gente falou nesse iniciozinho de abertura do programa. Muito bem. Essa campanha, ela vem sendo pensada por nós lá da Clínica Viterbo desde 2014, quando começamos a perceber a importância, a relevância do tema estresse nos nossos pacientes. Muitas e muitos pacientes chegam ao nosso consultório com queixas diferentes, principalmente de dor na coluna, dor de cabeça, mas ao entrevistarmos, ao fazermos a anamnese, fica evidente o grau de estresse que a grande parte desses pacientes traz junto. E sem dúvida que o estresse piora a dor e a dor piora o estresse. Então, desde então, começamos a fazer alguns estudos, algumas pesquisas, começamos a fazer palestras em congressos, em empresas, e percebemos a relevância que tem o estresse na nossa sociedade de hoje. E aí chegamos a essa dica, né, a essa construção de 6 letrinhas, uma palavra que é uma palavra bonita, que é semear, né, que quer dizer a gente está plantando e vai colher. Então, o semear é nada mais do que, além da palavra literal, a combinação de 6 dicas para a prevenção do estresse, onde a gente vai tratar do sono, vai tratar dos exames, vai tratar das metas, né, dos exercícios, da alimentação e dos relacionamentos. E aí vamos aproveitar hoje aí para explicar melhor isso para o ouvinte. Quem quiser participar, obviamente, pode perguntar. E a gente vai estar mostrando como semear esta campanha vai fazer com que você e as pessoas com que você convive pode prevenir e tratar estresse. Excelente. Olha, aqui a pergunta tem um viés aí de um dos pontos importantíssimos que o Dr. Walter Viterbo tocou aí, que é a questão do estresse relacionado à dor. Letícia passa por aqui, diz boa tarde. Stephanie, segue minha pergunta. O estresse gera dor? Então, na verdade, esse é um ciclo
que deve ser quebrado o mais breve possível. Por quê? Aquela pessoa que já tem doenças como fibromialgia, ou mesmo dores musculares, dores relacionadas à parte emocional, né? Aquele que a gente chama de sente o pescoço travado, literalmente falando. Isso, na verdade, sem dúvida, com o aumento do estresse, o corpo se prepara para lutar, o corpo se prepara para fugir, para estar em guerra. Ele trava mais ainda, ele deixa ainda com a sensação da musculatura mais tensa. Então, sem dúvida que o estresse piora o quadro de dor. E, obviamente, um quadro de dor vai piorar o quadro de estresse. Por isso que eu chamei isso de ciclo que precisa ser quebrado de imediato. Vou puxar mais uma perninha aí desse CMA, porque aqui tem uma pergunta importante, anônimo, passando por aqui. Olá, boa tarde. Muito boa essa conversa. Gostaria de saber do entrevistado a respeito de um dos pontos falados aí. Comecei o ano pensando muito sobre os relacionamentos de forma geral que tenho na vida. Tem aqueles bem tóxicos e gostaria de saber se eliminando eles do nosso ciclo já seria favorável para evitar alguns impactos negativos na nossa saúde, como, por exemplo, o estresse e outras questões. Perfeito, Anônimo. Você, na verdade, foi para a última letra do CMA, que é o R, mas não menos importante. Hoje, nós temos dois tipos de relacionamento. Aquele relacionamento que podemos escolher, e que é o importante, onde você vai poder escolher e trocar. E o outro relacionamento que você não vai poder escolher. Por exemplo, o vizinho, por exemplo, o cunhado, a sogra, o patrão, o cliente. Aquelas pessoas que de alguma forma chegam até você e que você eventualmente não gostaria de tê-lo. Então, é importante amadurecer, né, os dois relacionamentos. Aqueles que você escolhe. Tem amigos que são tóxicos, como você disse, não são amigos. Tem pessoas que não nos colocam para frente. Tem pessoas que não são agradáveis e que você pode escolher não estar relacionado com elas. Não somente na vida pessoal, mas na vida familiar, principalmente, e no seu grupo social, vamos chamar assim. E o outro grupo de relacionamento seria aquele que às vezes você não pode, naquele momento, pedir demissão do emprego, vai ter que aguentar aquele chefe, aquele colega, o bullying, o assédio. Infelizmente, isso faz parte e, obviamente, quando você puder, tiver condições de se livrar, de se afastar desse relacionamento, sim, o faça. Mas, infelizmente, durante muito tempo na vida, nós vamos precisar conviver com aquilo. E aí vai a segunda dica. Se você não pode mudar aquilo ali, tente mudar a sua forma de ver aquilo, a sua forma de se importar com aquilo. Afinal de contas, estresse é uma resposta a fatores estressores. Estresse é quando o nosso corpo responde a estímulos que nós não estamos gostando. Então, se você puder melhorar a sua visão sobre aquele tema, eu não tenho como alterar o meu chefe, eu preciso continuar nesse emprego, então eu preciso trabalhar a minha cabeça para que eu tente me aborrecer o menos possível, para que aquele fator estressor não gere em mim uma resposta de estresse me adoecendo. Perfeito. E ele fala aí desses impactos e que, de fato, eles podem chegar aí por essa via dos relacionamentos, né, doutor? Sem dúvida. É o R, né, da palavra semear, já estamos lá no final, mas como eu disse, não menos importante, é um dos fatores muito relevantes no nível de estresse. Olha, eu vou voltar para uma outra letrinha, que é a das metas, e a gente começou o programa Falando de falando meta, você nem sabia, né? justamente Que disso. legal. E nosso querido Ricardo Porto, ele que sempre participa por aqui, diz boa tarde. Para aliviar parte do estresse, não traçar metas impossíveis, não ficar ansioso com o amanhã, viva o hoje, curta cada momento. Ele afirma aqui. Perfeito. O que eu acho bacana não estou trazendo nenhuma novidade, não estou trazendo nenhuma informação que o nosso ouvinte não já conheça. O que nós vamos falar aqui nada mais é do que ressaltar a importância da modificação de hábitos. O que o nosso ouvinte está dizendo de forma muito brilhante é óbvio, é importante o que ele está dizendo. Se a gente traça metas, desculpa, se a gente traça metas que não serão possíveis de ser cumpridas, é claro que isso vira um fator estressor. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço e que vinha do interior uma vez no mês e marcava 4 médicos num turno da manhã, sendo um no hospital na cidade baixa, outro na cidade alta, outro no leste, outro no sul. É claro que é uma meta impossível. Então, pelo menos 2 desses médicos ela não ia conseguir ser atendida. E aí, eu estou me estressando. Claro, você traça metas inatingíveis. E isso vai das coisas menores às maiores. Eu quero ter mais posses, trocar de carro, fazer viagens, comprar eletrodomésticos. Mas para isso você tem que fazer o quê? Trabalhar 40, 50, 60 horas, né? Modificar os seus hábitos de saúde. Então, metas é muito importante. É a gestão, é a administração da sua vida.
trace metas, é sempre importante, e retrace quando necessário, e modifique as metas quando perceber que elas não poderão ser atingidas, não tem problema nenhum você repensar, você modificar. O importante é que essas metas estejam sempre compatíveis com aquilo que você, naquele prazo determinado, vai cumprir. Então, eu pretendo me aposentar daqui a 10 anos. Ótimo, desde agora eu começo a me programar como será a minha aposentadoria. Eu quero fazer uma viagem daqui a 5 anos. Desde já eu vou me programando para isso. Cheguei próximo, não consegui. Paciência, muda a meta, altera a meta. O importante é que isso seja saudável e não fator estressor. Perfeito. Olha, aqui tem um ouvinte passando, eu vou aproveitar para reforçar para vocês. Ele diz: boa tarde, excelente conversa por aí hoje. Gostaria de saber quem é o entrevistado. Então, reforçando para vocês, Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor. E a gente está justamente falando sobre prevenção e tratamento do estresse. Você pode mandar sua pergunta, muitas chegando aqui no WhatsApp do Grupo Metrópole, então pode mandar por lá também, 981553258. Aqui também no nosso YouTube, a gente está ao vivo por lá, youtube.com/portal Metro1. Participar ao vivo também no 35055000 ou ainda acessar o nosso portal metro1.com.br. Antes de seguir aqui, eu queria aproveitar para puxar uma outra letrinha que a gente ainda não falou. Eu quero chegar no aspecto tratamento e hoje a gente já conversou aqui em outras situações. Já temos aí alguns protocolos definidos para tratar o estresse, principalmente os impactos dele. Mas eu queria voltar um pouquinho para a gente falar da prevenção. E eu acho que a letrinha E do CMA, dos exames, eu acho que é fundamental. Perfeito. Um acompanhamento, buscar de fato fazer aquele conhecido e velho check-up regularmente. É importante para prevenir determinadas situações e que algo não mais para frente e com a repercussão ainda maior não aconteça. Sem dúvida, né? O exame preventivo, é o primeiro e obviamente é só uma letrinha, mas ela é extremamente ampla, talvez a mais ampla da palavra semear. Eu colocaria esse como prevenção e também ampliaria, né, até os tratamentos mesmo, onde eles vão desde o psicólogo, desde o medicamentoso quanto necessário e dos tratamentos complementares, como a acupuntura, a yoga, o reiki, a massoterapia, tratamentos não medicamentosos, hoje extremamente importantes. Mas assim, inicialmente, você, meu ouvinte, sabe, é muito conhecido hoje todas as formas de prevenção. O câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pele, as doenças emocionais. E às vezes uma simples consulta ao seu clínico, ao seu especialista, ele vai poder detectar com antecedência e com isso vai facilitar e muito o tratamento. Às vezes um pequeno sinal pode gerar um tumor, né, de pele que gera morte. E às vezes era só um sinal que foi cronificando, que foi piorando e que poderia ter sido previsto. Isso vale para a próstata, isso vale para a mama, vale para todos os órgãos que a gente tem no corpo que um dia podem, né, virar doença. E com o estresse, todos eles tendem a ser piorados. O aumento, principalmente, da adrenalina, o aumento do cortisol, alterações metabólicas que fazem com que o nosso corpo comece a funcionar diferente do normal. Isso vai com o decorrer do tempo, claro que aliado à falta de exercício, à falta de uma boa alimentação, à falta de um bom sono, à falta de bons relacionamentos, tudo isso vai favorecer o adoecimento e até mesmo as doenças mais graves. Pois é, a gente vai seguir com o Marcelo também, que tem uma pergunta importante aqui. Ele traz um aspecto relacionado ao tabagismo. Ele diz: Marcelo Silva, aqui no YouTube, ao vivo conosco, diz: boa tarde, Stephanie, Dr. Viterbo. Eu tenho uma pergunta: até que ponto a acupuntura pode ajudar na perda de peso e também na cessação do tabagismo? Perfeito. Olha, meu querido, o tabagismo é um dos maiores desafios da medicina. Eu me recordo logo quando eu comecei a atender em consultório, já se vão mais de 15 anos, e que chegavam os familiares e falavam assim: eu trouxe aqui o meu filho, meu pai, minha mãe, para ele parar de fumar. E eu fazia a seguinte pergunta: ele quer parar? Porque realmente o primeiro passo para a cessação do tabagismo é a conscientização e a atitude do tabagista de querer deixar. Então eu digo sempre: você para de fumar, a gente te ajuda a não voltar, porque realmente a química é muito forte, né? A sensação de falta daquela coisa gostosa que o hormônio diz assim: ah, isso é bom, ainda que seja péssimo, né? A necessidade dessa sensação de bem-estar leva à volta ao vício. E torna um Então, hábito também, e torna né? o hábito. Então, assim, a acupuntura, bem como medicações e outros hábitos, são ferramentas, são degraus de uma escada difícil, porém não impossível de tratamento.
A acupuntura, quando a acupuntura é feita, ela também libera hormônios que são também semelhantes ao da nicotina, que é quando você fuma, você também tem a sensação, a liberação da serotonina, que dá o bem-estar, que dá o prazer. Infelizmente, o cigarro é mais potente, ele produz mais esse hormônio. Então, a acupuntura precisa ser feita com regularidade para que te ajude a não voltar a fumar, a te dar naqueles momentos de pausa onde você deixou o hábito, deixou o vício, para que você tenha essa compensação, só que uma química agora endógena, produzida pelo próprio corpo, com a sessão de acupuntura, com a massagem, com a atividade física, com coisas que te deem prazer, que vão compensar essa falta do cigarro por um tempo. Mas é um grande caminho e, obviamente, todo mundo sabe os males do cigarro. Aí ele trouxe um aspecto que é a relação de perder peso Sim, com cessar o tabagismo. Muita gente, quando está aí vamos nesse lá. limiar, tentando parar, diz, mas eu vou ganhar peso. Como é equalizar isso aí? De fato, tem essa Tem, relação? existe, mas o emagrecimento, ele não é saudável. O emagrecimento do tabagista, ele não é um emagrecimento saudável, né? Então, assim, vamos pensar o seguinte, mas quando eu parar de fumar, eu vou ganhar peso. Sim, mas você pode ir para dieta, você pode ir para atividade física, você pode simplesmente não ganhar peso porque você deixou o cigarro. Então, que esse não seja um motivo, que esse não seja um fator. Se livre do cigarro, ele é péssimo para a sua saúde. O resto, o peso, a atividade física, a dieta, outras, a própria acupuntura, o próprio medicamento para você não ficar ansioso, você vai conseguir compensar seu peso. Talvez o caminho. Aqui tem uma pergunta interessante, eu vou juntar a isso para a gente seguir essa ótima conversa aqui hoje com o Dr. Walter Viterbo, falando aqui sobre prevenção, tratamento do estresse, a gente delineando aí essa campanha Semear, que a gente vai voltar a reforçar para vocês do que se trata para quem está pegando o nosso programa agora. E eu toquei num ponto que é o hábito, porque eu já ouvi de fumantes assim, mas eu não fumo não é pelo vício, é porque eu tomo o meu cafezinho e eu fumo naquele determinado horário, eu já tenho o hábito de sentar com X pessoas Uhum. e fumar. Então tem o hábito. Você tentar, aqui tem uma pergunta, tentar substituir esses hábitos por Perfeito. outros melhores, caminhada, alimentação, pode combater o estresse? Como livrar desse estresse sem medicamentos? Bom, é uma pergunta ampla que tem várias respostas aí. A primeira questão do hábito. Sim, infelizmente o hábito ruim dá um trabalho maior para que a gente saia dele, mas é quebrar o hábito. Eu já sugeri, por exemplo, a um paciente, tivemos sucesso juntos, porque o sucesso é do paciente, eu só dou a sugestão, né, além da sessão de acupuntura, ele simplesmente tirou o café. E me disse depois, eu sofro mais pelo café do que pelo cigarro, mas morro de medo de tomar o café, porque ele puxa, porque ele me traz ao hábito do cigarro. O outro hábito é o do bar, é o da bebida, é o da equipe, do grupo. Então, vai para relacionamentos agora, saia desse relacionamento aí, fuja de tabagistas amigos, porque você vê o outro fumando, é uma grande tentação. E Hernando está aí na linha 2 para conversar com o Dr. Walter Viterbo. Boa tarde, Hernando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Feliz Hernando. ano novo para todos vocês. Eu acho que vocês estão de parabéns. Começou o ano com o pé direito aí, né? Porque informar a esse povo baiano que não quer deixar de fumar, de beber, não quer combater o estresse. Gente, eu passei por um estresse traumático, certo? Tive pânico, mas só fui resolver na hora que eu cheguei para minha mente e disse, agora é meditação e caminhada, correr, lugares bons, entendeu? E não usei nenhum tipo de remédio. Então, eu parabenizo aí ao doutor e digo ao povo baiano, quer sair do estresse, vai rezar, vai fazer exercício físico, vai comer uma alimentação boa e sair do álcool e do cigarro. Hoje eu estou 10, com 60 anos de idade e eu tenho 35, entendeu? Parabéns, Renato. E tudo que você falou corresponde à verdade. É a mudança para hábitos saudáveis, é a troca de atitudes. Sem dúvida que a atividade física, que começa apenas com uma caminhada. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não sei correr, não vou correr. Não, vá caminhar 30 minutos ali na nossa orla, que é uma orla maravilhosa. Nós temos 40 quilômetros de praia em Salvador, né? Nós temos calçadões muito tranquilos para se caminhar. Então, faça uma caminhada 30 minutos, 3 vezes por semana, e já entra num protocolo estatístico comprovado de que você vai ter menos chance de ter hipertensão e diabetes e obesidade. Além disso, o seu sistema ósseo articular, seus músculos vão estar mais fortes, então você tem menos chance também de ter dor a médio prazo. Continue fazendo só caminhadas. A partir daí, se quiser fazer exercício, melhor ainda. Pois é, afinal de contas, não há metas alcançadas, né? Se não tiver essa mudança aí, essa busca Sem de dúvida, mudança, né, doutor Walter? Olha, aqui tem Mônica Machado,
Duarte, lá de Piracicaba, Minha prima participando. querida. E ela diz Prima, parabéns te amo. pelo trabalho, Dr. Walter Viterbo. Gostaria de saber, tratamento de estresse pós-vestibular, por favor, fale um pouquinho sobre isso. É para Vinícius, né? Meu sobrinho Essa pergunta querido. está direcionada, né? Oh, meu querido, vamos lá. O vestibular, o concurso, sem dúvida é um momento, é um ápice, porque você tem um prazo, você tem uma meta, e que às vezes ela é boa, porque ela acaba ali. Então, o vestibulando, o concursante, ele fica voltado daquele período, ele fica voltado para aquele objetivo. Ele modifica os outros hábitos, ele deixa de estar com os amigos, ele abre mão de outras coisas, que são fatores que vão estressando. Inclusive, ele dorme menos, ele está mais focado, ele estuda mais. Isso, por um pouco tempo, não tem problema. O nosso corpo tem capacidade de se adaptar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre estresse bom e estresse mau, e um exemplo é esse, né? Quando é por pouco tempo, esse estresse, ele é bom, porque ele lhe motiva, ele te leva a ter mais força. Eu vou fazer um vestibular em dezembro, então tem aí 8 meses, 9 meses que eu vou realmente, né, ter tudo isso aí. Mas passado o vestibular, e parabéns pela aprovação, agora vá dormir bem, vá melhorar sua alimentação, vá curtir esse período de férias merecido, fazendo aquilo que gosta. É importante fazer as coisas que nos dá prazer, né? Então é importante o estresse pós-trauma, que não deixa de ser um trauma, né? Um vestibular, um concurso, uma data. Então, parabéns aí para Vinícius. Olha, aqui eu queria aproveitar para a gente puxar um outro tópico, e é a primeira letrinha do CMEA, e Dr. Walter Viterbo vai voltar a explicar a vocês aí cada letrinha dessa, mas eu queria puxar pela primeira letra, o sono. O sono. Não é incomum a gente ouvir, né, pessoas que precisam de medicamentos para dormir. Muito mais ou comum do que a gente imagina. E, utilizam... infelizmente, cada vez mais precoce. Eu me lembro quando eu era pequeno ainda, estudante de colégio, meu pai era dono de farmácia, né, no interior, eu ajudava no final de semana e tal, e a gente vendia muito remédio, que era chamado de controlado, com receita e tal, mas para idosos. E aí, ao passar do tempo, quando entrei na faculdade de medicina, comecei a frequentar ambulatórios, a gente foi percebendo o quanto já está se medicando cada vez mais precocemente. E hoje eu vejo dentro do consultório adolescentes já medicados, né? Coisas que a gente imagina assim, nossa, que mundo estressante é esse que um adolescente, que um jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho com 20, 30 anos, precisa de indutor do sono. Então, o sono, como primeiro S aí, como primeira palavra, né, a primeira letra da palavra semear, é extremamente importante para prevenir estresse. E o sono a gente tem que dividir uma coisa chamada quantidade e qualidade. Não adianta você passar a noite acordado e dormir de manhã achando que é a mesma coisa. Não é. O sono precisa de silêncio, o sono precisa de não estímulos luminosos. A noite trocada pelo dia, as pessoas que trabalham, porteiros, médicos, pessoas da noite, elas têm uma tendência de infarto, de morte mais precoce dos que os que não trabalham. Tem evidências científicas mostrando isso. Nós nascemos, nosso corpo foi feito para dormir à noite e estar acordado de dia. Então, a qualidade do sono vai também nessa questão do barulho e da luz e do horário. Outra coisa é a quantidade. Tem pessoas que vão dormir meia-noite, acordam às 6 horas da manhã todos os dias e não estão cansados. Vamos ver por quanto tempo. Vai chegar uma hora que o corpo vai cobrar isto. Então, muito importante. Vou falar aqui uma coisa. Se você puder se livrar do despertador, vou repetir, se você puder se livrar do despertador, você vai entender a importância do que é um bom sono. Se eu preciso acordar todas as manhãs com despertador, tem uma coisa de errado. Eu não tenho que precisar de despertador. Eu tenho que ter um sono, que eu deite num horário e que aquele horário que eu preciso acordar, eu acorde sem despertador. Esse é um grande parâmetro para você avaliar se o seu sono está com qualidade boa ou ruim. E só para fechar, quando a gente está dormindo, a gente libera o hormônio GH. Esse hormônio é o do crescimento. Mas eu já cresci, não parei de crescer. Não, não é isso. É o hormônio que está relacionado à renovação celular, à precocidade do envelhecimento. Quanto mais GH, mais suas células são renovadas, menos você envelhece. Se você dorme mal, você está envelhecendo mais rápido. E aqui tem um questionamento, e eu acho importante a gente tocar nesse ponto específico também, que é justamente o seguinte: muitas pessoas fazem uso desses medicamentos sem de fato uma prescrição, né? E aí tem por trás muitas vezes um dito mercado negro: a prima deu, a amiga deu, disse que era bom, que funcionava, e aí vai. E uma outra novidade aqui, a pergunta da ouvinte,
Olá, me chamo Júlia. Gostaria de saber a respeito da melatonina, já que estão falando Sim. de sono. É considerado um medicamento? Todas as pessoas podem tomar e, de fato, funciona para melhorar o sono? Vamos lá. Então, primeiro, a automedicação sempre será uma coisa desestimulada. Não é porque minha mãe toma um remédio que o remédio vai ser bom para mim. Não é porque minha esposa, meu marido, meu filho tomam um remédio que eu também vou tomar. Mesmo que seja para a mesma doença. A dose é diferente, a prescrição pode ser diferente. Então, jamais tome remédio por conta própria. Tenha acesso a um médico e veja com ele qual a medicação mais adequada. A melatonina, por si só, existe uma certa polêmica, porque ela é proibida no Brasil, então se importa ela dos Estados Unidos. Hoje já tem alguns vendendo, existe uma certa discussão sobre a legalidade ou não, mas, enfim, existem explicações científicas que demonstram que ela pode sim ser útil para as pessoas que têm dificuldade para dormir. O que a gente chama atenção sempre é, aquilo que ainda não está liberado deve ter algum motivo, né? Deve estar esperando o momento adequado. Outra coisa é cuidado com o que se importa. Será que aquilo que vem dentro está ali dentro mesmo? Então, assim, a gente tem outros recursos aqui, medicamentosos ou até naturais, a passiflora, a maracujina, outros recursos de medicações mais naturais, que podem, às vezes, ser úteis para que você durma sem precisar estar usando algo que ainda está nessa fase da transição da legalidade. Olha, excelente para a gente ir para o intervalo comercial, porque está na hora, mas ele segue aqui conosco. Daqui a pouquinho a gente volta com Metrópole Saúde. Dr. Walter Viterbo aqui conversando conosco hoje sobre prevenção e tratamento do estresse. Na volta a gente segue com as perguntas de vocês também. Até já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. O Instituto Arara Azul de Obesidade está situado no Bahia Plaza Hotel em Busca Vida, Camaçari, e é formado por equipe multidisciplinar especializada na sua saúde e emagrecimento. Busca integrar novas tecnologias e metodologias ao processo de perda de peso focado em seu bem-estar e disponibiliza um ambiente familiar sem diferenças com o mundo real. Seu objetivo, nosso dever. Entre em contato pelo WhatsApp 992995877. Diretor médico Davi Vasquez Jacob, CREMEB 15.753. Chegou em Salvador o HO Brasil, o centro cirúrgico de excelência para os seus olhos. Equipe médica especializada e equipamentos de alta tecnologia, com a qualidade e segurança que você precisa. Fique tranquilo na hora de cuidar dos seus olhos. Converse com seu médico e venha para HO Brasil, um centro cirúrgico especializado em oftalmologia de excelência. Avenida Tancredo Neves 1963. Acesse hobrasil.com.br. Diretor técnico responsável, oftalmologista Dr. Marcelo Freitas, CRMBA 686. Leve saúde para a sua casa. Compre hoje mesmo seu purificador de água na Help Me Brasil. Aqui você encontra velas filtrantes de todas as marcas, além de manutenção e higienização de ar-condicionado com acompanhamento PMOC. Help Me Brasil, uma empresa com conceito internacional de qualidade. Ligue agora, 4042-0902. Anote, 4042-0902. Help Me, nós existimos para te ajudar. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida 3339-4975. A Auditive informa. Exposição frequente, contínua e prolongada a ruídos de alta intensidade pode causar perda auditiva irreversível. Se você é um trabalhador exposto a ruídos intensos, não negligencie o uso de protetores auriculares. Esse foi o Dr. Elissandro Coelho, otorrinolaringologista, CRM 15264. Auditive Soluções Auditivas. Opções personalizadas em aparelhos auditivos. Loja no Max Center, Itaigara, 3037-8449. Auditive.com.br.
A promoção das Óticas à Fábrica que fez o maior sucesso voltou. Promoção Varilux em dobro das Óticas à Fábrica. Na compra de um par de lentes Varilux com Crisal ou Varilux com Transitions, você ganha outro par. Isso mesmo, um Varilux para cada momento do seu dia. Traga a sua receita para as Óticas à Fábrica. Além da qualidade, você tem o menor prazo de entrega, graças ao laboratório próprio, digital, o mais moderno do Brasil. Óticas à Fábrica. Tecnologia para seus olhos. Nos melhores shoppings e na Paulo VI Pituba. Vitamina de mamão com gergelim, chá de gengibre, farofa de casca de ovo. Nada disso. O melhor remédio para osteoporose, glaucoma e obesidade? Prevenir. Agende uma consulta nas clínicas Clivale e garanta um 2020 cheio de saúde. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Calçada. 3310-0000, 3512-8500. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravale, CRN 3912. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Boa tarde. Boa. Boa comida. Muito boa. Boa música. Oh, que é boa. O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade. Nos dias 11 e 12 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, tem a primeira edição de 2020 do evento mais de boa da cidade. Salvador Boa Praça. Gastronomia, moda e diversão para todo mundo. Siga nosso Instagram, @SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 11 e 12 de janeiro, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Não perca, venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é boêmia. Shopping da Bahia, Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, de 18 de dezembro a 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h39, de volta aqui com Metrópole Saúde, hoje recebendo aqui Dr. Walter Viterbo, médico acupunturista, clínico da dor, e a nossa conversa hoje aqui é sobre prevenção e tratamento do estresse. No primeiro bloco a gente deu aí um panorama geral, principalmente sobre os aspectos que estão aí em torno desse assunto. Falamos da campanha Semear, que traz aí alguns elementos importantes. A gente já falou aqui de sono, de exames, já falamos de exercícios, de metas, relacionamentos. Faltou a gente falar de alimentação. Sim. Eu vou voltar falando um pouquinho disso, mas já que a gente falou de algumas questões relacionadas a esses tópicos de insônia, sono, eu vou dar uma passada aqui, porque tem muita pergunta no YouTube, muita gente nos acompanhando ao vivo. Aqui tem uma pergunta de Marjorie Carvalho, que diz: boa tarde, doutor, tenho depressão e preciso de remédio para dormir, pois tenho insônia. Como fazer? Então, esse é o momento em que o medicamentoso é útil. Aí você me pergunta como médico, remédio é bom, é ruim? Não, quando necessário tem que ser usado. A gente tem que tirar o paciente da crise, tirar o mais rápido possível. Mas tem patologias que só com medicação, isso vai dar dor à depressão. Agora, quais são as outras coisas que você pode fazer para sair dessa depressão? Então vamos ver, como estão seus relacionamentos?
Como está a sua alimentação? Como estão suas metas? O que você pode estar fazendo para prevenir essa depressão a nível de exames? Então, isso tudo junto, sem dúvida, vai ser útil para você. Mas se no momento você tem a necessidade medicamentosa, não é tirando de imediato que vai resolver, você vai causar um outro problema. Então, procure o seu médico para fazer essa retirada gradativa e, em troca disso, dê ao seu corpo coisas agradáveis que vão melhorar a sua depressão e, com certeza, o seu sono. Aqui outra pergunta ainda sobre esse tópico. Boa tarde, me chamo Davi. Gostaria de perguntar, doutor Walter, sobre a questão do ronco constante ao dormir. Bom, na verdade, o ideal é você procurar um pneumologista, fazer um exame de polissonografia, que vai determinar esse grau. E aí tem hoje alguns aparelhos que se utilizam, se chama de CPAP ou outras formas, né? Não daria para te dar esse diagnóstico correto, mas lembre sempre o seguinte, o ronco, ele é muito ruim para a sua saúde, ele piora a sua respiração, existe até risco de morte súbita por pessoas que roncam. E, obviamente, a pessoa que está do seu lado também não está feliz. Então, assim, procure um especialista na medicina do sono e, sem dúvida, tente tratar isso. Uma outra dica é, antes de dormir, evite muita bebida alcoólica e muita alimentação, porque isso, com certeza, piora as pessoas que têm o ronco. Para a gente entrar no tópico alimentação, tem mais gente por aqui nos acompanhando, youtube.com/portal Metro 1, de lá você nos acompanha ao vivo, também participa. Lembrando também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 981553258, nosso portal metro1.com.br. Você pode participar ao vivo também no 35055000. Tem Mari Soares aqui, obrigada, querida, pela mensagem. Ela deixa a pergunta, boa tarde. Doutor, água de coco, comer coco também é muito bom para o estresse, para tudo, por que não se fala? É isso mesmo? Sim, e aí ela dúvida. diz, coma e beba muita água de coco, 15 dias você vai ver o resultado. Eu amo coco. Eu também. Perfeito. O coco, sem dúvida, inclusive aqui na nossa Bahia, né, que a gente tem abundantemente falando, é uma opção excelente de hidratação, principalmente no nosso clima quente, né? Às vezes a gente troca a cervejinha, outras formas, mas o coco, sem dúvida, deve fazer parte. E, nutricionalmente falando, acho que o importante aí é o potássio, né? Que ele tem bastante e que vai fazer com que a gente se hidrate e seja também saudável. No aspecto alimentação, como é que dentro desse semear aí, como é que a alimentação contribui e principalmente para prevenir e até para quem já está aí no seu processo de tratamento ou querendo se curar, se livrar aí do estresse, como é que a alimentação pode ajudar? Perfeito. Existe um ditado chinês que diz, se está doente, alimente. A alimentação é a base da saúde. Se você come bem, você vai estar aumentando seu sistema imunológico, seu grande parceiro na prevenção das doenças. Então, hoje, nós temos o conhecimento. Todo mundo sabe o que é gordura, o que é fritura, o que é enlatado, embutido, refrigerante, né, alimentos processados. Todo mundo tem o conhecimento de que esse tipo de alimentação, que infelizmente está muito fácil acesso, às vezes até com uma opção, né, o famoso Nissin da madrugada, infelizmente, ele faz muito mal. E todos temos o conhecimento. Claro que a gente não vai pregar aqui uma apologia a uma alimentação 100% perfeita e saudável, em virtude do nosso dia a dia. Às vezes você está na rua, às vezes você está no trabalho, às vezes está numa viagem. Infelizmente, a gente tem que lançar mão, né, daquela opção não tão saudável. Mas se buscarmos com mais atenção e mais qualidade, não é na exceção, e sim na regra, no seu dia a dia. Hoje, as pessoas que almoçam na rua, toda comida aquilo oferece os grelhados, as saladas, você pode escolher. Você pode fazer consulta com nutricionistas, hoje é de fácil acesso, os planos de saúde contemplam isso aí, as consultas são acessíveis, uma boa orientação nutricional é a base da sua saúde. E claro que o controle do estresse passa por isso, né? A gente chama de alimentos estressores e os alimentos que são de prevenção do estresse. Então a gente chama atenção que o grelhado, que a carne magra, o peixe, o frango, que a gente fugir do refrigerante, preferir o suco, preferir a fruta, ter também hora de alimentação. Né? Evitar aquelas alimentações, aquelas dietas meio lunáticas que se criam da moda. Então, observe a orientação do profissional. Procure um nutricionista, ele é o profissional mais adequado para escolher a sua melhor dieta. A dieta também não é porque minha mãe usa, porque meu pai usa. Não, a dieta é o que é de cada um, o que é que o seu corpo quer. E você vai perceber que uma reeducação alimentar é um dos maiores pilares da sua saúde como um todo. E, claro, da prevenção do estresse. Olha, perfeito. E ela complementa aqui, Mari Soares, que falou do coco. Sim, Mari. Ela disse, apegar a Deus também e fazer meditação
procura, ela trouxe um item aí, e até para a gente sair um pouco da coisa do consultório, da clínica, hoje já dá para tratar o estresse em outros ambientes, já é possível buscar essas outras formas aí para também atenuar as repercussões? Perfeito. Quando a gente colocou o primeiro E do CMEAR de exames, a gente amplia um pouco, né? Não só como exame preventivo, mas vai até o final da ponta do tratativo. Como eu falei, que vai desde medicamentos quando necessário, ao não medicamentoso, que é hoje o que a maioria das pessoas procura. Da acupuntura, da meditação, do reiki, da yoga, da massagem, da contemplação, meditação. Hoje vários centros estão fora de consultório, né? Nós, inclusive, lá na clínica, criamos o Ecoparque Zen em Baçaí, que é um espaço voltado para isso. Para as pessoas meditarem, para as pessoas caminharem, estarem mais próximo da natureza. Só você parar 30 minutos, olhar para uma cachoeira, uma aguinha caindo, você já desestressou por um tempo. Porque a gente só pensa uma coisa por vez. Então, se eu chegar lá com um problema e eu consigo tirar aquele problema da minha cabeça e olho para aquela água e vou lembrar de alguma coisa agradável, eu já estou desestressando. Então, é importante trocar o pensamento remoído, o pensamento que não sai da cabeça é estressante. A gente precisa deixar ele de lado. Uma caminhada, alguma coisa diferente, um pássaro que aparece, já vai te trazer, né, uma opção de dar um descanso para sua mente. Uma massagem embaixo de uma árvore é fantástico. Então, assim, fora de consultório existem muitas opções também para que você possa desestressar saindo desse tipo de rotina de cidade grande. Olha, excelente. Aqui tem outra participação, a gente tocou em um ponto aí também interessante pela pergunta do ouvinte, que foi o cessar o tabagismo. Que tem uma participação, nosso ouvinte não se identifica, diz: Dr. Walter, estou há anos me programando para parar de fumar. Só consegui com muita dor no momento da gravidez e na amamentação, mas preciso de ajuda. Como começar? A quem pedir essa ajuda? Por favor, me ajude, eu não aguento mais fumar. Bom, a primeira seria engravide de novo, né? Traga outra criança para o mundo, que vai ser maravilhoso, e você vai ter mais uns 6 ou 9 meses aí, pelo menos, pós o nascimento, aí essa fase aí de amamentação, você fique com um estímulo, com um motivo. Na verdade, você já falou a solução. Você precisa de um grande motivo para deixar de fumar. E esse grande motivo já existe, que é seu filho que já está aí. Então, procure primeiro um pneumologista ou um clínico, tá? Procure saber como está esse pulmão, como estão hoje as suas atividades físicas do seu corpo, como é que elas estão funcionando. E você vai encontrar caminhos, protocolos hoje que são muito úteis. A própria acupuntura também é, sem dúvida, uma grande ferramenta de apoio. Excelente voltar a falar de acupuntura, porque aqui tem muitas perguntas ainda sobre esse tópico e não é incomum associar. A gente já falou no primeiro bloco sobre os benefícios da acupuntura, principalmente relacionada a essa questão do estresse. E aqui tem uma pergunta de Leonardo, ele diz: boa tarde, eu moro em Lauro de Freitas, minha dúvida é a seguinte, o paciente oncológico, ele pode fazer um tratamento com acupuntura? Perfeito, com certeza. Na verdade, um dos primeiros trabalhos científicos que deram credibilidade à acupuntura foi com pacientes oncológicos. Os pacientes oncológicos, há um pouco mais de 20 anos atrás, utilizavam alguns medicamentos para o tratamento, né, do câncer, principalmente à base de quimioterapia, que geravam muita náusea e vômito. E existem 2 pontinhos aqui na mão do paciente, no punho do paciente, que são utilizados, são prescritos como para prevenção de náusea e vômito. E esses 2 pontos foram estudados e teve um trabalho que publicou numa revista de grande impacto, e isso deu uma grande credibilidade à acupuntura. Hoje a gente usa muito esses pontinhos, não só no paciente oncológico, mas nas gestantes. As gestantes também no primeiro trimestre têm esse problema de ter muita náusea e vômito, e esses 2 pontinhos também são muito úteis para o tratamento. Então o paciente oncológico com certeza vai se beneficiar do tratamento com acupuntura. Aqui tem mais perguntas sobre isso. Boa tarde, me chamo Flávia. Gostaria de saber de Dr. Walter como a acupuntura pode ajudar no estresse. Sim, claro. Ela foi bem genérica, é bom para a gente voltar a falar disso. Objetiva, na verdade, né? Então, assim, a acupuntura, só para a gente lembrar como funciona, ela nada mais é do que você acender uma lâmpada na sua casa, né? Eu sempre gosto de dar esse, para os que já ouviram, desculpe repetir, mas ele é muito bacana. Então, a agulha, quando passa na pele, é o mesmo que você apertar o botão da tomada. Os nervos são os fios e o cérebro é a lâmpada que acende. Então, quando a gente coloca uma agulhinha na pele, o corpo entende, está me furando. E eu preciso responder. O que é que eu respondo? Eu vou liberar aqui na corrente sanguínea um hormôniozinho que vai fazer com que a pessoa sinta menos dor. E esse hormôniozinho, principalmente a endorfina, também diminui os níveis de adrenalina, diminui os níveis de estresse e deixa a gente mais tranquilo, mais relaxado. Então, o princípio básico da acupuntura é um estímulo neural que vai fazer com que o corpo responda a esse estímulo com a liberação de alguns neurotransmissores. E alguns deles vão ajudar no combate ao estresse. Aqui tem uma outra pergunta. Nossa ouvinte, ela não deixou o nome. Diz aqui: olá, boa tarde. Já ouvi falar nesse Ecoparque Zen. Gostaria de saber
se além do que foi falado, lá também é possível realizar sessões de acupuntura, por exemplo. Sim. Na verdade, foram feitas algumas feiras pontuais aos finais de semana e foram feitas, sim, sessões de acupuntura através dos médicos lá da clínica que estavam lá presentes e atenderam os pacientes. Funciona mesmo como uma terapia fora do consultório, né, doutor? Na verdade, hoje vamos chamar de um consultório de campo, né? Onde a gente tem um acesso à natureza fantástico, o gramado, a própria árvore que tem ao redor, a arborização é muito boa. A natureza em si, que só de olhar, de contemplar, já está nos desestressando. Olha, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu já vou... Me estressei agora. Né? Vamos tentar relaxar aqui, porque tem mais pergunta sobre um tópico importante que são os relacionamentos. E para a gente fechar, eu acho que essa é super válida. Nosso ouvinte diz aqui: boa tarde, meu nome é Beatriz. Gostei dessa conversa, estava acompanhando atentamente desde o início e um tópico que me chamou a atenção foi o relacionamento no trabalho. Tive um chefe que me adoeceu, nunca pensei que isso fosse possível. Pedi demissão desse emprego e ao sair fui fazer um check-up. Tinha diversos problemas na tireoide, tinha problema relacionado a pré-diabetes e outras questões. Parecia que minha vida virou pelo avesso e principalmente no aspecto saúde. Percebi que adoeci por conta daquela relação. Consegui me livrar, a pergunta dela está um pouco confusa. Consegui me livrar disso, mas até hoje, isso tem uns 6 meses, ainda sinto esses impactos. Ainda é possível tratar para melhorar e atenuar isso? Sem dúvida, Beatriz, e infelizmente você não está só nisso. Existem muitos relatos de assédios, de pessoas que hoje estão infelizes, mas que necessitam estar nas suas relações de trabalho. E aí, aquilo que eu falei no começo. Se você não pode, naquele momento, modificar essa relação, modifique a sua forma de olhar. Enxergue, isso é passageiro, eu vou administrar menos, vou deixar para lá, vou pelo menos não me importar tanto, porque o estresse é uma resposta a fatores estressores. E quanto ao fato disso ter sido há 6 meses atrás e ainda está lhe incomodando, sim, você deve procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar tratar, porque isso ainda está em você e não está te fazendo bem. Pois é, eu queria agradecer demais aqui essa participação. Passa muito rápido, chega e estressa a gente, né, doutor Walter Viterbo, mas certamente é sempre uma conversa maravilhosa e ele retorna para trazer esses esclarecimentos tão importantes para vocês. Doutor Walter Viterbo, muitíssimo obrigada pela conversa e principalmente por, nesse iniciozinho de ano, poder conversar com os nossos ouvintes aqui sobre a prevenção e o tratamento do estresse. Eu que agradeço a Metrópole, que está sempre de portas abertas para levar para a comunidade informações importantes, não somente hoje, mas o ano inteiro. Parabenizar o programa, a relevância do tema saúde, entre outros que tem aqui, e dizer que estou à disposição. Quando precisarem, é só chamar. A gente que agradece. E na sequência vem aí a Cássia Líria com o nosso Giro Saúde e depois o Jornal da Cidade. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência no tratamento de combate ao AVC. As mulheres que são incapazes de produzir leite materno suficiente para seus filhos estão cada vez mais recorrendo ao compartilhamento informal de mãe para mãe, uma prática potencialmente insegura que é desencorajada pela comunidade médica pediátrica, de acordo com a nova pesquisa apresentada na Academia Americana de Pediatria. É que o compartilhamento informal de leite está se tornando cada vez mais popular e disseminado, e a população não está ciente dos riscos associados a essa prática. Mais de 50% das 650 mães que responderam anonimamente a uma pesquisa compartilhada no Facebook disseram que não tinham nenhuma preocupação com a segurança do leite materno doado informalmente e quase 80% não examinaram as doadoras porque confiavam nelas. A Academia Americana de Pediatria desencoraja o uso de leite materno compartilhado informalmente devido aos riscos de possível disseminação de doenças ou exposição a medicamentos, álcool, drogas ilegais ou outros contaminantes. Foi prorrogado em 10 dias o prazo para os interessados enviarem ao Ministério da Saúde sugestões para distribuição gratuita pela rede pública do remédio Riociguat para hipertensão pulmonar tromboembólica. A consulta pública inicialmente estava prevista para terminar ontem, mas com a prorrogação vai até o próximo dia 17 de janeiro. As contribuições podem ser encaminhadas por formulário disponível na internet. Segundo o fabricante, a indústria farmacêutica Bayer,
O medicamento é indicado para o tratamento de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica em casos não cirúrgicos ou persistentes. O medicamento pode ser encontrado em farmácias por um valor médio de R$ 9.000 por caixa, com 42 comprimidos. O assunto foi colocado em consulta pública, conforme determina a legislação. A consulta aos interessados é uma das etapas do processo de incorporação ou não de um novo tratamento na rede pública de saúde. A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é causada pela obstrução das artérias por coágulos sanguíneos. Um estudo epidemiológico para saber como anda a saúde bucal da população brasileira está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde. A pesquisa é nacional e vai examinar aproximadamente 30 mil pessoas em suas casas para levantar os principais problemas na saúde bucal do brasileiro. Esse estudo epidemiológico é realizado a cada 10 anos e a edição de 2020 será feita pela Universidade Federal de Minas Gerais. A Cássia Líria para o Metrópole Saúde.